Olá, voltamos. Voltamos a falar do primeiro e do segundo livro de Crônicas. Então, estávamos falando, iniciando o estudo sobre o primeiro livro de Crônicas. E o primeiro livro de Crônicas, como eu falei, começa com genealogias, as famosas e temíveis genealogias de Crônicas. E algumas pessoas se questionam, mas por que esses textos estão aqui? Seguindo aqui na apostila, nós vemos o seguinte. Em 1 Crônicas, os 9 primeiros capítulos apresentam genealogias. Qual o propósito delas? O povo tinha retornado do cativeiro e estava se reorganizando, e as genealogias serviam tanto para mostrar a Israel como o povo foi eleito, escolhido por Deus, e também para mostrar ao povo as tribos a quem pertenciam. Como nós falamos no vídeo anterior, houve 70 anos de distanciamento do povo de Deus, do povo de Judá, que agora já se intitulavam judeus, da terra que Deus havia prometido para eles. A distanciamento das práticas de adoração no templo, distanciamento da questão das tribos, até porque as tribos, o território que havia sido prometido para as tribos, hoje já não pertencia mais àquela nação. E o que fazer então? Aí surgem as genealogias para mostrar, primeiro, o direcionamento que Deus deu para aquela nação, mostrar que aquela nação realmente foi escolhida por Deus e que Deus tinha propósito com ela. E segundo, para mostrar quem pertencia a cada família, porque isso é muito importante para o judeu e até hoje é. Era muito importante que eles soubessem a sua origem, soubessem de onde eles tinham vindo, quem era a tribo a qual eles pertenciam, até para entender melhor as práticas que eles deveriam realizar dentro do plano de Deus. Então aí entra o papel dessas genealogias, que a gente não entende muito bem, mas que para os judeus eram muito importantes. E mesmo nós não sendo hoje judeus, não deixe de ler as genealogias, pois ali há textos preciosos, ali é mostrado o poder de Deus, o agir de Deus, o controle de Deus sobre cada detalhe da evolução do povo de Israel. A mensagem principal desse livro, na verdade, é essa: que Deus age em toda a história de Israel e age também na nossa vida, na nossa história. Assim como Deus esteve no controle de tudo desde a época de Adão, Deus também está no controle da nossa vida desde quando ainda estamos no ventre da nossa mãe, como diz o Salmo 139. Eu queria ler com vocês primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, verso 27, que é o nosso texto-chave. 1 Crônicas 17, 27. Um texto de ações de graça de Davi. Vamos ler o 26 e o 27. O 26 diz assim: Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste ao teu servo este bem. 27. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para sempre. Esse texto relata, nos mostra o objetivo tanto do primeiro livro como do segundo, como eu falei no vídeo anterior, que é mostrar a bênção de Deus sobre Davi e sobre os seus descendentes. Após o período das genealogias, nós vemos nos outros 20 capítulos, seguindo aqui a apostila, página 23. Os outros 20 capítulos falam do reinado de Davi, a começar com a morte de Saul, até os preparativos para a construção do templo, fornecendo maiores detalhes de fatos já mencionados no segundo livro de Samuel. Então aqui é mostrado, após 9 capítulos de genealogia no primeiro livro de Crônicas, nos 20 capítulos seguintes do primeiro livro de Crônicas, é mostrado então o reinado de Davi. Detalhes que não haviam sido contados antes e que agora mostram o relacionamento de Deus com Davi com mais detalhes, principalmente os direcionamentos de Deus para Davi. Como diz aqui o nosso estudo, ele mostra alguns aspectos como a linhagem de Davi, a sua ascensão ao trono, seu reinado, os preparativos para a construção do templo, a sucessão ao seu trono,
que já foram narrados nos outros livros, porém agora com uma perspectiva mais teológica, ou seja, apontando mais as ações de Deus do que as ações dos homens. Nos livros anteriores nós vimos mais o agir dos homens em resposta a Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus ou em desacordo com a vontade de Deus. Falamos inclusive da questão das escolhas. Aqui a perspectiva é mais teológica, é mais mostrado o agir de Deus no meio do homem e como Deus trabalha o tempo todo e continua trabalhando. Aqui no nosso estudo, nosso material de apoio diz assim: ao destacar a soberania de Deus, o autor nos mostra que o Senhor reina não apenas sobre Israel, mas sobre toda a história. Além disso, ele reforça a importância da adoração ao Senhor e a importância do templo, o que será ainda mais destacado no segundo livro de Crônicas. Então, ele vai mostrar aqui a importância da adoração, a importância do relacionamento com Deus que Davi tinha e que os outros reis no segundo livro de Crônicas também mantiveram um relacionamento de adoração, um relacionamento de temor, um relacionamento de intimidade com Deus. É mostrado muito essa questão da intimidade que Davi tinha com Deus e também a sua devoção e a importância do templo. Por quê? Volto a falar. Estamos falando aqui de textos escritos para um povo que estava reconstruindo a nação, reconstruindo o templo e reconstruindo a sua vida espiritual. Então esse livro vem nos mostrar que a base para para o nosso relacionamento com Deus, a base para a nossa vida espiritual é esse entendimento da soberania de Deus sobre a nossa vida, essa intimidade com Deus que deve ser cultivada constantemente e a vida de adoração, seja no templo, que nós temos hoje como a igreja, seja fora dela. É muito importante nós entendermos isso, que a nossa vida de adoração, ela consiste não só da vida do templo, dentro da casa do Senhor, como também fora dela. Situando as coisas no nosso contexto atual, né, nessa situação de pandemia, de distanciamento social, é interessante notar que por muito tempo a igreja se viu, não a igreja como um todo, a placa XYZ, mas a igreja do Senhor, se viu muito presa à questão do templo, vivendo uma vida de adoração quando estava dentro das quatro paredes e negligenciando a sua vida com Deus fora das quatro paredes. E aí, de repente, estamos agora numa situação em que muitas vezes não conseguimos estar mais dentro do culto. Não conseguimos adorar como nos adorávamos antes. Não conseguimos nos reunir como nos reuníamos antes. Não estamos mais no nosso tempo de adoração ali na presença do pastor, na presença dos irmãos. Muitos estão tendo que adorar apenas em casa. E é um teste. Eu vejo isso também como uma prova para nós como povo de Deus. Porque Deus enxerga. Os olhos do Senhor estão sobre nós, amém? Vamos falar mais sobre isso no segundo livro de Crônicas. Mas os olhos do Senhor também estão notando como está a nossa vida de adoração nesse tempo. Será que estávamos dependentes demais do templo e agora que não estamos nele, a nossa vida de adoração ruiu? Será que conseguimos manter uma vida de adoração mesmo estando distantes da casa do Senhor? Será que também algumas pessoas já estavam no outro extremo, negligenciando tanto a casa de Deus e agora estão percebendo o quão importante é estar lá também e estar em comunhão com os irmãos? E eu creio que quando retornarmos aos nossos cultos, quando retornarmos à normalidade da presença nos cultos, muita coisa vai ser diferente. Pessoas que antes estavam muito ligadas na questão de adorar apenas ali dentro, vão aprender nesse tempo a levar uma vida de adoração fora das quatro paredes também. E pessoas que estavam
distantes e já não valorizavam mais o tempo que estavam lá, vão voltar a valorizar o tempo que estão lá, se concentrando mais na presença do Senhor, adorando e cultuando, entendendo que estar dentro da casa do Senhor é para cultuar a Ele e não levar um recado, falar com alguém, conversar com um fulano ou levar uma entrega para Beltrano. Falo isso por mim também. Então, que seja realmente um tempo de trabalhar na igreja do Senhor. Amém? Fechando parênteses aí, voltando para Crônicas. Então nós vemos muitas narrativas e muitas lições que nós aprendemos também com o livro de Crônicas, que muitas vezes é negligenciado, tanto o primeiro como o segundo livro, porque como eu falei, algumas das histórias já estão em outros, nos livros anteriores. Então aprendemos em algumas passagens, em especial da vida de Davi, porque o primeiro livro de Crônicas se concentra em Davi, aprendemos sobre a provisão de Deus no nosso meio, né? Quando lemos sobre os exércitos de Davi, no capítulo 12. No capítulo 13, quando Davi está tentando trazer a arca do Senhor para Jerusalém, vemos a questão da santidade e da obediência, a necessidade de santidade e obediência quando nos relacionamos com as coisas de Deus. As vitórias de Davi sobre os filisteus nos mostram também a importância de consultarmos e buscarmos o Senhor, pedindo direção para Ele o tempo todo. No capítulo 15, onde mostra a organização da adoração, quando Davi organiza ali os músicos para o serviço no templo, aprendemos também a importância de servir o nosso Senhor com as habilidades que nós adquirimos, né, com aquilo que Ele também nos dá de habilidades físicas que nós temos, porque Ele nos dá dons espirituais, mas Ele também nos dá talentos e habilidades naturais que vamos adquirindo no decorrer da nossa vida e que também podem ser usados para adoração ao Senhor. E no capítulo 18, por exemplo, do governo, mostrando o governo de Davi, aprendemos também o quanto necessitamos de pessoas capazes para realizar com sucesso as tarefas que Deus nos dá, pessoas capazes ao nosso lado, pessoas dispostas a andarem conosco, a importância de termos apoiadores ao nosso lado. Tudo isso nós vemos no livro de Crônicas, no primeiro livro, e nas histórias da vida de Davi narradas aqui. No próximo vídeo nós vamos ver o segundo livro de Crônicas. Não saia daí, continue comigo. Até mais.